Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja em você. Deus tenha misericórdia de mim, Deus tenha misericórdia de todos nós, e que hoje o Espírito Santo visite você e ajude você a fazer sempre o seu melhor em Jesus Cristo. E, meu querido, compartilhe essas mensagens. Gostou da mensagem? Manda para um amigo. Gostou da mensagem? Deixa o like. Gostou da mensagem? Se inscreve no canal. Gostou da mensagem? Assiste o vídeo até o final. Tá bem? Deus é contigo. Enviado por Deus, Consolador, Santo Espírito, ajudador, meu intercessor. Ele sabe orar o que não consigo, seus gemidos intercedem por mim. Ao trono, no santíssimo lugar, me leva, Espírito, conheces meu interior, vem me moldar, me guiar, para adorar ao Pai. Santo, és bem-vindo, Santo, Espírito de Deus, enviado para ser meu sustento, Consolador, Libertador, Espírito Santo, vem me abraçar. Santo, Espírito de Deus, leva-me em tuas asas, me prepara para ser um adorador, Espírito Santo. Amigo, enviado por Deus, Consolador, Santo Espírito, ajudador, meu intercessor. Ele sabe orar o que não consigo, seus gemidos intercedem por mim. Ao trono, no santíssimo lugar, me leva, Espírito, conheces meu interior, vem me moldar, me guiar, para adorar ao Pai. Santo, és bem-vindo, Santo, Espírito de Deus, enviado para ser teu sustento, Consolador, Libertador, Espírito Santo, vem me abraçar. Santo, Espírito de Deus, leva-me em tuas asas, me prepara para ser
Espírito Santo. Vamos orar? Meu Deus, meu Pai, estando na Tua presença, Senhor, a palavra do dia, a palavra do momento é obrigado. Obrigado porque temos um Deus que foi capaz de esvaziar-se de si mesmo e extravasar de modo extraordinário, incompreensível, incondicional, todo o teu amor, toda a tua graça, toda a tua misericórdia para conosco, que infelizmente nos desgarramos do Senhor, viramos as costas para o Senhor e seguimos o caminho da rebelião e do pecado. Traz-nos de volta, Senhor. O próprio salmista, no Salmo 119, verso 176, diz: eu estou apostatado. Eu me desviei dos teus caminhos. Senhor, busca o teu filho. Busca essa tua ovelha desgarrada. Traz de volta essa ovelha desgarrada ao teu aprisco. Por isso, meu Deus, muito obrigado. Porque temos um Deus paciente, compassivo, amoroso, terno e, acima de tudo, um Deus bondoso. Que olha para nós não pelo que nós somos, mas pelo que o Senhor deseja que nós sejamos, pelo teu projeto para cada um de nós. Porque o Senhor diz em Isaías 55, eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês. Meus pensamentos são maiores que os vossos pensamentos, os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. E Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz que o Senhor conhece a cada um de nós e o Senhor está disposto a nos dar um final feliz. Então somente, meu Deus, nos ajude a olhar para o Senhor. Nos ajude a contemplar a Tua face, a separar tempo para aprender do Senhor, separar tempo para estar com o Senhor. Dá-nos a Tua bênção, Pai. E obrigado, porque Jesus Cristo enviou o Espírito Santo como seu representante para, exercendo um ministério glorioso, nos converter, nos convencer, nos transformar, nos santificar, para estarmos contigo para sempre nos céus, semelhantes ao Senhor de novo, através da criação e agora também através da redenção em Jesus Cristo. Dá-nos a tua bênção, ilumina nosso coração e a nossa mente agora para estudarmos a tua palavra, cura as nossas doenças, sare as nossas enfermidades, apague as nossas transgressões e perdoe o nosso pecado. Nós te agradecemos, nós te pedimos a tua bênção, agradecidos em Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Amém. Meu querido, eu vou convidar você a abrir a Bíblia, lá no livro de Zacarias. Eu estava assistindo a mensagem de antes de ontem, a comunhão no Espírito Santo, primeira parte, e aí o Espírito Santo me lembrou, me veio à memória a história de Esdras, a história de Neemias e a história de Zorobabel com o profeta Zacarias. E Zacarias era um profeta, Ageu também nessa época também estava lá com eles na reforma de Jerusalém, na reconstrução do templo. E esses homens estavam acompanhados, bem assessorados pelo sacerdote Esdras e pelo governador Zorobabel. Zorobabel, ele estava querendo fazer as reformas no templo, mas ele estava se sentindo um pouco exausto, cansado. E então ele queria uma reforma nos moldes dos seus pensamentos. Você pode ler o texto de Zacarias capítulo 4, você vai ver que Zorobabel, ele tinha um pensamento assim de
eu vou fazer. E nas coisas com Deus, meu querido, minha querida, não funciona assim. Lembra das minhas últimas mensagens onde eu falei muito sobre essa questão de relacionamento e da comunhão. Então, na comunhão com Deus, não é o eu acho, não é o eu penso, não é o eu quero. Aliás, uma coisa que tem que ficar bem clara no nosso relacionamento com Deus é a tua vontade. Eu diria até que a gente deveria começar e terminar nosso momento de comunhão com Deus fazendo a pergunta de Paulo. Primeiro ele pergunta, quem é o Senhor? As duas perguntas de Paulo, né? Quem é o Senhor? Atos capítulo 9, né? Paulo pergunta, quem é o Senhor? E Atos capítulo 22, Paulo pergunta, o que o Senhor quer que eu faça? Lembra da penúltima mensagem onde eu falei? Eu tenho falado nas 3 últimas mensagens. Nós temos que ter uma religião prática. Então eu assisti uma mensagem, Deus falou comigo, agora vem a pergunta. O que eu devo fazer? Ou o que eu vou fazer? E a pergunta de Paulo é muito importante, justamente por isso. Porque no relacionamento com Deus, na comunhão com Deus, não cabe o meu querer, não cabe o meu poder, não cabe o meu fazer. Nunca esqueça Isaías 26, versículo 12. E Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Isaías, capítulo 26, versículo 12, está escrito: Senhor, todas as nossas obras, Tu as fazes por nós. Então Isaías agradece a Deus. Essa era uma oração de Isaías, em que ele exalta a Deus, a manifestação do poder de Deus, dizendo que as nossas obras nós não podemos fazer sozinhos. É Deus realizando em nós, por nós e através de nós. Filipenses capítulo 2, versículo 13, diz: Deus efetua em você o querer e o realizar. Então, no relacionamento com Deus, eu não tenho querer. Não é o que eu quero. Não é o que eu posso. Paulo vai dizer, inclusive, em Filipenses 4, versículo 13, ele diz o quê? Eu posso todas as coisas no poder de Deus. Ou naquele que me fortalece. Aquele que me dá poder é Deus. Ou o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é Deus. E esse Deus me dá poder para fazer o querer de Deus. Fazer a vontade de Deus. E o Pai Nosso começa como? Seja feita a tua vontade no céu e na terra. Ou na terra, assim como é feita no céu. Então, no relacionamento com Deus, meu querido, não tem o eu, tem Deus. Cuidado para que você não esteja tirando a letra D e a letra S. Se você cortar da palavra Deus o S, se cortar o D, sobra o eu. Infelizmente, nós, em nosso relacionamento com Deus, muitas vezes, nós temos esquecido quem é que manda, quem é que pode, quem é que quer. A Bíblia apresenta que Deus está interessado. Ele é o dono do tempo, do espaço. Ele é o que quer, na verdade, fazer maravilhas. Ele quer acabar com os problemas. Ele quer acabar com o sofrimento, a morte. Ele que quer. Muitas vezes eu não quero. Romanos capítulo 7, Paulo disse assim: eu até quero fazer o bem, eu até quero fazer o certo, eu até quero vencer o mal, mas o querer não está em mim, mas não realizar. Porque eu não tenho poder. Eu posso até querer, mas eu não tenho poder.
E aí eu agora peço a manifestação do poder de Deus para que Ele efetue poderosamente, Ele haja poderosamente em mim para que eu consiga fazer a sua vontade. Zorobabel queria fazer as reformas, reconstruir Jerusalém, reconstruir o templo, né? Reconstruir os muros de Jerusalém, trazer ordem. E se você lê em Neemias, por exemplo, eles vão pedir ao povo para abandonar o casamento, o jugo desigual. Eles vão, inclusive, Neemias, Esdras, vão pegar o povo pelos cabelos para forçar o povo a fazer a reforma, a fazer a vontade de Deus. E a coisa não funciona assim. O que eu acho muito interessante na Bíblia é que a Bíblia ela não omite essas informações. Se você ler Neemias capítulo 13, você vai ver Neemias pegando o povo e dando surra em praça pública. Ele surrou algumas pessoas, arrancou os cabelos, ele ameaçou de morte algumas pessoas que estavam vendendo no sábado. E aí, quando a gente chega no livro de Zacarias, Zacarias está vendo tudo, Deus está vendo todo esse interesse, esse zelo, né? Porque nós temos que colocar aqui que Zorobabel, Zacarias, Ageu, Esdras, Neemias, eles estavam sob a orientação do Espírito Santo, mas eles tinham zelo pela casa de Deus, pelas coisas de Deus. Esdras, por exemplo, era muito apaixonado pela lei de Deus. Ele era um professor da lei. Ele sabia, ele era versado, né? Diz o texto que ele era versado. Hoje nós diríamos que ele era doutor na lei. Ele tinha doutorado na lei, ele sabia explicar tudo da lei. E agora ele queria levar o povo a obedecer à lei, a viver de acordo com a lei. E aí, meu querido, quando a gente lê o livro de Zacarias, a gente percebe que as coisas não é bem assim. Deus quer que a gente obedeça, Deus quer que a gente valorize a lei, mas vamos ler alguns versículos aí? Vamos ler do versículo 1. Até o versículo 6. Para você pegar o contexto aí. Então tornou o anjo que falava comigo e me despertou como um homem é despertado do seu sono. E ele perguntou: o que você está vendo, Zacarias? Aí Zacarias respondeu: eu olhei e vi um candeeiro, ou um candelabro. Algumas versões vão dizer candelabro, tá bom? Outros vão dizer candeeiro, todo forrado de ouro. Um vaso de azeite em cima e com suas 7 lâmpadas. Candelabro, candeeiro, né? Então o candelabro tinha suas 7 lâmpadas e 7 tubos. Uma para cada uma das lâmpadas. Um tubo para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Verso 3. Junto às 7 lâmpadas, 2 oliveiras. Aqui é uma referência ao Velho e ao Novo Testamento, tá bem? A palavra do Senhor. 2 oliveiras, uma à direita, outra à esquerda. Verso 4. Então o anjo perguntou de novo. Então Zacarias agora pergunta ao anjo. Verso 4. Perguntei então ao anjo que falava comigo: o que é isto, meu senhor? Versículo 5. Respondeu o anjo que falava com Zacarias: você não sabe o que é isto? Ele respondeu: não, meu senhor. E aí prosseguiu. Ele disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Você pode ter zelo. Você pode amar a casa de Deus. Você pode fazer as reformas que precisam ser feitas. Mas observe que a expressão aqui é a palavra do Senhor a Zorobabel. Ou seja, era Deus falando a Zorobabel. Eu tenho uma mensagem para você, Zorobabel. Eu sei o que você está fazendo. Eu sei os caminhos que você está trilhando. Eu sei as obras que você está realizando. E ele diz aí no verso 6. Não é por força. Não é por violência. Não é por imposição.
é pelo Espírito Santo, diz o Senhor dos Exércitos. A sequência do capítulo 4, ele vai falar aí sobre essa questão aí da reforma, né? Mas vai falar um pouquinho sobre essa questão da humildade. A humildade do templo. Às vezes a gente olha assim para a igreja e eu fico muito preocupado, porque hoje nós queremos uma igreja bonita e aí nós usamos como justificativa a ideia de que a igreja não é para o membro da igreja, a igreja é para o visitante. O visitante que vem visitar a igreja, ele deve chegar num ambiente acolhedor, mas também num ambiente acolhedor, agradável, mas um ambiente esteticamente bonito, né? Bem arejado, bem aconchegante, né? Então hoje nós temos a preocupação de construir igrejas com ar-condicionado, com cadeiras almofadadas, né? Ou bancos almofadados. Nós temos a preocupação de fazer a coisa esteticamente o mais perfeito possível para agradar quem vem visitar a gente. Eu acho interessante que hoje o contrário acontece em nossa casa, né? A gente hoje quer uma casa aconchegante, quer uma casa embelezada, quer uma casa bem trabalhada, com um design perfeito, mas não queremos que as pessoas visitem a nossa casa para não sujar o piso. Ao contrário na igreja, a igreja é o contrário, a gente embeleza a igreja porque a gente quer que as pessoas que visitem a nossa igreja achem que a nossa igreja é bonita, que a nossa igreja é aconchegante, né? É acolhedora. Aliás, a igreja acolhedora é um programa da nossa igreja, né? A gente tem que ter a igreja acolhedora. Mas a igreja acolhedora são pessoas amáveis, receptivas, né? Carinhosas, afetuosas, né? Prestativas, que dá à comunidade realmente a relevância do cristianismo. Cuidado com a beleza estética. Se você comparar o capítulo 4 de Zacarias com o capítulo 2 de Ageu, aí você vai ver que Deus vai dizer o seguinte: olha, vocês estão preocupados em construir uma casa de marfim, né? Vocês estão embelezando as casas de vocês e abandonando a minha casa. Mas no texto do capítulo 4 aqui, Zorobabel não está feliz com o que ele está vendo. E aí Deus vai repreender Zorobabel no sentido de que a casa de Deus, por mais humilde que ela seja, ela é o lugar mais importante da terra, porque abriga a presença de Deus. E no caso do templo de Zorobabel, o templo em que eles estavam construindo, na época do rei Ciro e Artaxerxes e Assuero, nesse período que a igreja levou, o templo levou 49 anos para ser reedificado. Nesse período houve muitas celeumas, houve muitos problemas, eles tiveram que parar a obra porque algumas pessoas queriam ajudar e eles não deixaram. Havia a questão das etnias ali que o rei da Assíria levou lá para Israel, e houve uma mistura de povos. Então essa miscigenação, essa mistura de povos ali dificultou muito o relacionamento uns com os outros, e a construção do templo foi interrompida justamente porque um grupo de pessoas forçou a interrupção da construção do templo. Então Zorobabel não estava satisfeito. Ele foi eleito governador daquela região, o povo humilde passando necessidade, e Zorobabel enfrentando essas crises todas, ele não estava feliz. E aí no capítulo 4, Deus vai dizer que esse templo que Zorobabel está construindo, embora ele não estivesse satisfeito, ou ele não estivesse de acordo com a vontade, o querer e o poder de Zorobabel, esse era o templo orientado, dirigido pelo Espírito Santo. E embora ele fosse humilde, diz o versículo seguinte aí, um dos versículos seguintes,
embora ele fosse humilde, ele seria mais glorioso do que o templo de Salomão. Por que o templo seria mais glorioso? Se ele foi menor, ele não tinha a pompa, o ouro, os adornos colocados por Salomão. Salomão gastou toneladas e toneladas de ouro, tudo era de ouro no templo na época de Salomão. Agora não, agora era prata, agora era bronze, agora era madeira. Então, se você lê o livro de Esdras, né, o rei Ciro estabelece a metragem do templo, ele estabelece o material que seria construído, e foi só um pouquinho de ouro e forro de madeira, coberto de madeira. Primeiro faz a coisa de madeira e aí forra de ouro. Não era como na época de Salomão, que o ouro era abundante. E então é uma questão muito séria. E aí o versículo ele diz o seguinte, que embora esse templo fosse humilde, ele seria mais glorioso do que o outro templo. Tá bom? No verso 9, Deus diz: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, elas mesmas acabarão. Zorobabel, você não pode desistir. Você começou a construção do templo, você vai concluir. Para que saibam que o Senhor dos Exércitos é quem enviou Zacarias a eles. Agora verso 10. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Então, Zorobabel, meu filho, eu tenho 3 recados para você. Primeiro, não é como você quer. É o que eu quero. E Deus queria a reconstrução do templo, sim. Porque fazia parte do propósito de Deus, da escatologia profética do nascimento do Messias, a reconstrução do templo. Inclusive a profecia do nascimento de Jesus Cristo começa, né, o período profético das 70 semanas que indicaria o nascimento de Jesus Cristo, começa com a construção do templo de Jerusalém, ano 457 a.C. de Jesus Cristo. Zorobabel começa a reconstruir o templo, e aí começa o período profético para a chegada do Messias. Então, Zorobabel, não é o que você quer. Não é pelo seu poder, não é pela sua força, não é pela sua imposição, não, é pelo Espírito Santo. Se você se recordar, se você não assistiu às 2 últimas mensagens, por favor, assista. Meu querido, vida cristã sem o Espírito Santo não existe. É rito religioso. Você pode estar vivendo um rito religioso. Na linguagem católica chama-se ladainha, novena, quermesse, penitência. Você pode estar vivendo uma penitência religiosa, o cumprimento de normas e regras, e isso não preenche a sua vida. Você vive uma vida vazia, destituída de alegria, de prazer e de esperança. Agora, quando você é cheio do Espírito Santo, e você agora se coloca nas mãos do Espírito Santo, para que o Espírito Santo haja em você, e ele realize em você o querer e o realizar, o querer e o poder, aí você agora começa a fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é soberana, ela é absoluta. A verdade é absoluta, mas a vontade de Deus também é absoluta. Porque eu me submeto à vontade de Deus, já não tem mais eu. É Deus agindo em mim, por mim e através de mim. Então, quando Zorobabel se prontificou a construir o templo e ele viu os obstáculos, ele quis desistir. Não é assim que eu quero. E eu às vezes fico triste quando eu leio esse texto, porque hoje, infelizmente, nós temos muitos donos na igreja de Deus. Renivaldo, dono é dono. Se não for assim, eu não quero. Se não for assim, eu não faço. Eu já até citei no meu canal aqui, teve uma época
em que eu visitei uma igreja. Eu fiz até uma semana de oração lá, porque estava tendo muitos problemas, e graças a Deus os problemas se resolveram. Visitei todas as famílias, houve uma certa resistência por parte de alguns, mas no final houve unidade na igreja, união e unidade. E aí o que acontece? Um dos anciãos da igreja, que já era ancião ali há um bom tempo, ficava revezando duas famílias na igreja. Interessante que as duas não se batiam, não se bicavam não. Então quando um estava na liderança, a outra começava a fazer turismo religioso. Quando a outra estava na liderança, a outra ia fazer seu turismo religioso. Inclusive, teve início, né, na época, a construção de uma outra igreja em outro bairro, porque justamente as duas famílias não se bicavam. Aí o que acontece, meu querido? Na eleição daquela igreja, alguém disse o seguinte: se fulano não for o ancião, quem vai ser? Se ele não fizer, quem vai fazer? Então, às vezes nós colocamos uma carga sobre nós que não é nossa. Zorobabel recebeu a incumbência de, como governador da Judeia, sob o comando do Império Assírio, ele recebeu a incumbência de reconstruir o templo. Mas os obstáculos seriam grandes. As lutas seriam ferrenhas. Haveria resistência até mesmo do povo judeu. Leia Esdras capítulo 2, o povo chora quando ele vê a maquete do templo. Quando eles veem a planta do templo, eles choram, dizem: não é assim. O templo era assim, tinha tantos metros, tinha essa altura, tinha isso, tinha aquilo. Nós queremos nosso templo de volta. E aí Deus diz: não é assim não. Eu quero assim. Esse templo humilde agora, ele vai ser mais glorioso, porque nele vai estar o Senhor da glória. Se você analisar o livro, capítulo aí de Zacarias, capítulo 4 e 5, Deus vai dizer que aquele templo de Zorobabel seria um templo mais glorioso do que o templo de Salomão. Por quê? Porque Jesus Cristo pisaria nesse templo. Ele comeria, ele pregaria, ele faria momentos de comunhão extraordinário com o povo no novo templo, o templo de Zorobabel. Agora não é como você quer, Zorobabel. Não é como você quer. É o Espírito Santo. Meu querido, na comunhão com Deus, no relacionamento com Deus, no meu andar com Deus, no teu andar com Deus, não haverá sucesso, não haverá vitória, não haverá poder nem santificação sem a ação plena, sem o ministério pleno do Espírito Santo na tua vida. Leia depois o capítulo 4 todo, você vai ver. A segunda coisa que o Espírito Santo quer dizer a Zorobabel é o seguinte: você não pode desistir. Suas mãos começaram a obra, suas mãos vão terminar. Meu querido, o que você tem começado e não tem terminado? Lembra da mensagem anterior onde eu falei? Eu falei na mensagem de Filipenses capítulo 2, versículo 1, que você quer fazer uma reforma na sua vida? Faça. Faça em Jesus Cristo, sob a direção, orientação do Espírito Santo. Quer fazer as coisas certas? Peça a direção e orientação do Espírito Santo. Zorobabel, temos uma grande obra a fazer. Mãos à obra, Zorobabel. As mãos que você começou é as mãos que vão acabar. Agora, o texto aqui em Zacarias é bem mais claro do que em Filipenses. Porque em Filipenses, Paulo diz que é para você fazer tudo em Jesus Cristo, na comunhão com o Espírito Santo. E aqui ele está dizendo, não é pelo poder, não é pela violência, não é pela força, é pelo Espírito Santo. É pelo Espírito Santo, meu querido, que você vai deixar de ver isso na internet. É pelo poder do Espírito Santo que você vai deixar
qualquer vício, é pelo Espírito Santo que você vai deixar de comer isso, é pelo Espírito Santo que você vai deixar de vestir aquilo, é pelo Espírito Santo que você vai deixar, é pelo Espírito Santo que você vai começar um novo empreendimento, um novo comércio, um novo relacionamento. É pelo Espírito Santo. Você e eu precisamos fazer uma sociedade com o Espírito Santo. Se Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 6 e 7, que a gente não deve ter sociedade, e 2 Coríntios, capítulo 6 também, onde ele diz que a gente não deve ter sociedade com o mundo, sociedade com os ímpios, sociedade com os incrédulos, ele agora pode dizer para a gente que a gente precisa ter comunhão com o Espírito Santo. E a palavra comunhão aqui também pode ser traduzida como sociedade. Você tem que ter uma sociedade com o Espírito Santo. Agora, se você for fazer uma sociedade com uma pessoa para montar uma loja, vocês não têm assunto para conversar todo dia? Vocês não têm balancete para fazer, estoque, balancete de compra, de venda, de novos materiais. Todo dia tem um assunto diferente para você tratar com o seu sócio. É isso que acontece na comunhão diária com o Espírito Santo. Primeiro você tem que entender que você não tem poder, que você não tem querer, que você não tem vontade própria. Você agora é servo do Espírito Santo. Você é instrumento do Espírito Santo também. Mas primeiro você é servo do Espírito Santo. Você se submete à direção e orientação do Espírito Santo. Ele agora vai ensinar você, ele vai guiar você de acordo com a vontade de Deus. Segundo, agora é no Espírito Santo. É no poder do Espírito Santo, no querer do Espírito Santo, na vontade do Espírito Santo, que você vai realizar a obra, tanto a obra de Deus, quanto suas próprias obras. Você não tem poder. Não se esqueça de Isaías capítulo 26, versículo 12. Eu vou até fazer questão de ler esse texto para a gente, porque e Filipenses capítulo 2, versículo 13. A gente está em Zacarias, voltam as páginas aí, um pouquinho de página. A gente vai ler Isaías 26, versículo 13. Versículo 12, desculpa. 26, versículo 12, diz assim, é um texto pequeno, né? Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras, todas as nossas obras, Tu as fazes por nós. Quem é que faz tudo em você? O Espírito Santo. Quem é que realiza todas as coisas em você, por você e através de você? O Espírito Santo. Zorobabel, não é por poder, meu filho. Não é por violência, não. É pelo Espírito Santo. Segundo, você começou, agora eu vou te dar poder para você concluir. Meu querido, se a gente entendesse isso, se a gente parasse de ler a Bíblia e a gente começasse a comer a Bíblia, a gente ia ler Zacarias da seguinte forma. Vamos lá, abra sua Bíblia em Zacarias, capítulo 4, principalmente o versículo 6. Diz assim, olha, porque prosseguiu o anjo e disse, esta é a palavra do Senhor a Renivaldo. Coloca teu nome aí. Esta é a palavra do Senhor ao João, a Maria, a Adriana, a Selma, a Cristina, ao Pedro. Esta é a palavra do Senhor a você. Você mesmo que está assistindo essa mensagem. Não é por você. Não é pelo teu poder. Não é pela tua força. Não é pela violência que você vai conseguir uma vida perfeita, uma vida cristã vitoriosa. É através do Espírito Santo. E você vai ler mais no versículo 8, né? Versículo 8, novamente veio a palavra do Senhor dizendo, as mãos do Renivaldo lançaram os fundamentos desta obra. As mãos do Renivaldo precisam concluir. Mas Renivaldo não tem poder. Eu não tenho poder, eu não tenho querer, eu não tenho vontade. Lembra dos dois jovens? O pai disse para o mais novo, filho, vai trabalhar na vinha. Ele disse, não quero não. Mas foi. O pai disse para o outro, filho, vai trabalhar na vinha. Ah, eu vou. Mas lá não apareceu.
Então, meu querido, a nossa vida é assim. Um dia eu quero o céu, um dia, se Jesus Cristo abrisse a porta do céu hoje, eu estaria pronto para entrar e viver feliz lá e sair desse mundo tenebroso. Mas no dia seguinte, estou nem aí para o céu, eu quero que o céu exploda, como diz na expressão popular, né? Que o céu exploda aqui. Que nada, eu quero é curtir, eu quero aproveitar aqui. Tem dia que você está com vontade enorme de ir à igreja, de fazer tudo para Deus. E tem dia que você está nem aí para a igreja. Tem dia que você quer ler a Bíblia, você quer comer, você quer conhecer a Bíblia, você quer conhecer Deus. E tem dia que você não está nem aí. Isso é a gente. Agora, o Espírito Santo, ele é tão bondoso que ele diz, não é por força, não por violência, ele nem força a entrada na nossa vida, ele nem nos obriga a fazer nada, mas ele nos pede. Ele insiste conosco. E é no Espírito Santo, meu querido, que Zorobabel concluiu a obra. Ou foi no Espírito Santo, né? E é no Espírito Santo que eu e você vamos concluir, que vamos fazer as reformas que Deus pede para a gente fazer. No versículo 9, diz, as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos dessa casa, elas mesmas acabarão, para que vocês saibam que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vocês. Então Zacarias está dizendo para o povo ali, Zorobabel foi o escolhido de Deus para a construção do templo, ou reconstrução do templo, né? E Deus envia o profeta. Deus vai sempre enviar alguém para confrontar você, para falar com você, para insistir com você. Ele não deixa você sozinho. Ele quer que você faça as reformas, ele quer que você faça as mudanças necessárias na tua vida espiritual, material, física, emocional e social. Ele quer que você faça mudança nas áreas da sua vida, em todas as áreas da sua vida, mas é o Espírito Santo que vai realizar todas essas coisas em você. É o Espírito Santo. Por isso, quando você começa uma reforma e você não conclui, logo você está de volta no mesmo lugar, é porque alguma coisa aconteceu e você deixou o Espírito Santo de fora. E aí no versículo 10, ele fala aqui, aqueles que desprezam os humildes começos. Parecia uma coisa assim insignificante o que Zorobabel estava fazendo. Meu querido, não existe nenhuma obra pequena ou insignificante na tua vida que não seja notada e valorizada por Deus. Quem sabe você fez apenas uma mudança o ano passado, uma mudança só. Você parou de ver alguma coisa no WhatsApp. Você parou de valorizar o TikTok. Vamos colocar o TikTok. Eu conheço muitos irmãos hoje viciadíssimos em TikTok. Mas aí você conversou com Deus. E você pediu ao Espírito Santo, Senhor, já que o Senhor é o Senhor da minha vida, é o Senhor que manda em meu coração, porque Ele é a tua morada, eu não vou mais me envolver, nem promover o TikTok. Aí você simplesmente parou de assistir os vídeos do TikTok, parou de compartilhar os vídeos do TikTok, e agora você substitui por vídeos de sermões, vídeos de música, vídeos de orações, e aí você começa agora a viver uma nova história no relacionamento com a sua rede social. Você é viciado em Facebook, você é viciado em WhatsApp, você é viciado em outras redes sociais. Aí, né? Tem tantas redes sociais que eu até me esqueço delas, né? Existe Twitter, existe Telegram, existe tantas redes sociais para envolver você, para prender você, para escravizar você, para escorrentar você. Aí você quer fazer mudanças nessas áreas da sua vida. Você tem a televisão com seus vários programas hoje. Existem muitos programas atrativos e para você rir, para você até telefonar para lá, para ganhar alguma coisa. Então, tudo está envolvendo você para tirar você da comunhão com Deus. E agora você pede ao Espírito Santo misericórdia para Ele fazer uma mudança na sua vida. E aí você pensa, uma mudança pequenininha, só isso. Isso é insignificante. Zorobabel, aquele que despreza os humildes começos,
deve ver a conclusão do que Deus está fazendo por você. As pessoas que estavam ali mofando da obra de Zorobabel, eles deveriam ver o final. Meu querido, eu volto a insistir, esse canal é um canal do Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele prefere dizer para mim e para você, filho, filha, embora as coisas comecem pequeno na tua vida, essas reformas pequenininhas, insignificantes, terá um final, ou tem um final glorioso. O final será glorioso. Jeremias 29, versículo 13, versículo 11, Deus diz: eu sei que pensamentos eu tenho a respeito de vocês, de dar a vocês um final com esperança. Zorobabel, embora as pessoas estejam dizendo que esse templo é insignificante, a sua obra é insignificante, não tem valor, Zorobabel, essas pessoas vão ficar felizes pelo final. Meu querido, o que está acontecendo na tua vida hoje pode não ter valor nenhum para as outras pessoas. E não esquece das duas últimas mensagens, onde eu disse que você é único. O seu relacionamento com Deus é único e ninguém é igual a você. E Deus não trata você, Ele não trata pelo coletivo. Ele não trata você como um cacho de banana, tudo igual. Não! Não existe ninguém igual a você. Você é uma pequena cereja, quem sabe uma pequena jabuticaba, você é um pequeno morango, uma maçã. E não existe ninguém igual a você. Lembra da nossa digital? Né? Não esquece de deixar o like na mensagem. Mas, meu querido, a nossa digital é única no universo. Não existe ninguém que tenha uma digital igual a tua. Esse é o Deus que criou você, um ser único, especial. E esse Deus maravilhoso que criou você como um ser único, Ele quer se relacionar com você, Ele quer te dar a vida eterna. Então Ele diz para Zorobabel, é pelo Espírito Santo. Você começou, você tem que terminar. Como é que eu vou terminar, Senhor? Eu não consigo. Eu não posso, eu não consigo, eu não posso, eu não consigo. Aí Ele diz, o Espírito Santo vai ajudar você. É Deus quem vai realizar em você o querer e o realizar. É Deus, meu querido. É Deus agindo em você, por você e através de você. E aí, não despreze as coisas pequenas. Não desprezes as pequenas mudanças que o Espírito Santo faz na tua vida. Pode parecer, até aos teus olhos, aos nossos olhos pode parecer pequena, mas o final será glorioso. O final dos filhos de Deus nessa terra, diz Daniel, vamos ler Daniel, volta 2 páginas, umas 10 páginas aí, Daniel capítulo 7, verso 27, se eu não estou enganado, olha o que diz aí, verso 27, o reino, o domínio, a glória dos reinos será dada aos santos do Altíssimo. A palavra glória aí, né, o reino, a palavra reino aqui, a vitória sobre o pecado, a vitória sobre a morte, a vitória sobre a tristeza, a infelicidade, os problemas, as doenças, tudo. O reino de Deus é um reino de paz e vitória, e esse reino será dado a você. É o final, meu querido. Deus está dizendo a você que o percurso não é importante, embora o percurso seja o meio que Deus vai usar para levar você a um final glorioso. Os erros que acontecem em nosso percurso podem até muitas vezes nos enfraquecer, mas Deus diz, filho, o importante é o final. Portanto, não despreze os pequenos começos. E, aliás, eu digo o seguinte, para concluir essa mensagem. Toda reforma da nossa vida deveria começar pequena. Não comece uma reforma na sua vida com grandes coisas. Aliás, para Deus, nunca procure realizar grandes coisas. Permita que grandes coisas Deus faça na tua vida. Agora você deve aceitar as pequenas coisas e valorizar as pequenas coisas, porque é nas pequenas coisas que Deus se manifesta.
Elias foi capaz de mandar descer fogo do céu e matou 100 homens. Desceu fogo do céu e queimou os holocaustos. Depois ele, pelo poder do Espírito Santo, investiu contra os falsos profetas e matou 850 profetas. Meu querido, depois o próprio Elias foi se esconder na caverna com medo de uma mulher. E sabe o que o Espírito Santo fez? O Espírito Santo foi lá e com uma voz suave disse: Elias, você está no lugar errado. Volte, porque eu tenho algumas coisinhas simples para você fazer. Você vai escolher um substituto para você, um auxiliar, um substituto mesmo, um substituto para você. Você vai eleger Azael como rei da Assíria e você vai eleger Eliseu como seu substituto. Você vai eleger Azael como rei da Assíria e você vai eleger Jeú como rei de Israel. Não despreze os pequenos começos, não despreze as pequenas coisas, porque nas pequenas coisas que Deus se manifesta para realizar grandes coisas na tua vida. Às vezes na igreja alguém te deu um trabalho simples, né? Um trabalho de diácono, um trabalho de zelador, um trabalho de professor de criança, um trabalho de professor de escola sabatina. Não despreze as coisas pequenas, porque nas coisas pequenas Deus vai realizar grandes coisas na tua vida. Zorobabel, você não despreze os humildes começos, porque o final será glorioso. O final, muitos vão se alegar pelo final. Então, meu querido, Deus vai realizar grandes coisas neste mundo através de você. Se você se permitir deixar o Espírito Santo dirigir a tua vida. Se você aceitar que é através do Espírito Santo que tudo na tua vida acontece, é Ele que começa as coisas boas em tua vida, é Ele que tem que terminar. Você tem que simplesmente aceitar e não desistir da obra que o Espírito Santo quer realizar em você. E por último, não despreze as coisas pequenas, porque nas coisas pequenas Deus realiza grandes coisas em nossa vida. Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra. Por favor, Senhor, assim como o Senhor imprimiu o Espírito Santo na vida de Zorobabel, que o Senhor hoje também imprima o Espírito Santo em nossa mente, em nosso coração, para que a gente aprenda a ser humilde e aceitar a vontade do Senhor, aceitar o poder do Senhor, aceitar o querer do Senhor em nossa vida. Ajude-nos, Pai, a valorizar as coisas pequenas, nossos pequenos momentos de oração, de estudo da Tua Palavra, de comunhão com o Senhor, porque o Senhor tem grandes coisas a realizar por nós. Dá-nos a Tua bênção, Pai, dá-nos o Espírito Santo e ajude-nos a depender do Senhor. Nós te agradecemos, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém.